Todas. Meu nome é Caroline Bauer, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite do História em Quarentena para vir aqui falar um pouco com vocês sobre, nessa véspera da rememoração de mais um golpe, de mais um aniversário do golpe civil-militar de 31 de março de 64, a gente lembra uma data por quê? Por que essas datas são inscritas num determinado calendário? Por que motivo que elas estão presentes ali? Esse é o primeiro questionamento, primeira questão que eu gostaria de trabalhar com vocês. Quando a gente fala na rememoração de um determinado evento, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, o que está sendo rememorado ou o que está sendo comemorado também, quem comemora ou quem rememora, ou seja, os sujeitos que estão presentes nesse ato, de que forma que eles fazem a mobilização desse ato, como que se fazem essas comemorações ou rememorações e por que, então, que elas existem. Se a gente parte, então, do pressuposto de que toda rememoração tem um quê, um porquê, um como e um quem, a gente já consegue delinear algumas questões a respeito das rememorações sobre o aniversário do golpe no Brasil. Durante o período da ditadura civil-militar, enquanto a ditadura ainda existia, o 31 de março foi rememorado sempre como uma cerimônia militar, mas que tinha um caráter público bastante forte, e essas rememorações se davam a partir das comemorações do aniversário da Revolução e também da leitura de ordens do dia dentro dos quartéis militares, que tinham um grande objetivo de criar uma coesão de um relato a respeito daquele fato específico, da ditadura civil-militar e de por que houve a intervenção dos militares na democracia, ok? A partir do término da ditadura, a gente pode começar a se perguntar por que em um regime democrático seguiu se lembrando do 31 de março de 64. E aqui é importante a gente fazer referência para aquele debate existente se o golpe aconteceu no dia 31 de março ou no dia 1º de abril, em função de algumas questões, enfim, alguns grupos consideram que tenha sido o 31 de março, em função de ali ter se iniciado um movimento militar que levou ao golpe. Outros consideram o dia 1º de abril, mas assumem que os militares não levaram em consideração essa data em função de, no Brasil, ser o dia dos bobos e isso ter algum tipo de analogia em relação à intervenção militar. Mas se nós formos levar em consideração que a decretação da vacância do cargo presidencial aconteceu na madrugada do dia 1º para o dia 2 de abril, a gente pode pensar até que o golpe aconteceu no dia 2 de abril. Mas sem esses preciosismos da data e pensando nesse conjunto de eventos que não começam, ou melhor, que se começam um determinado dia, mas que não terminam nesse dia. Eles seguem acontecendo, o golpe ele segue sendo efetivado e a ditadura segue sendo construída. Ela não acontece do dia para a noite, assim como o golpe, e vai num crescendo institucional que vai ocorrendo. Então, feita essa referência, esse breve parênteses a respeito de 31 de março ou 1º de abril, voltemos à nossa questão de por que se rememora o 31 de março numa conjuntura democrática. As Forças Armadas, de forma geral, seguiram rememorando esse evento dentro dos quartéis, após o término da ditadura, com as suas ordens do dia. Alguns militares já retirados, já na reserva, que participam de algumas associações militares, como os clubes militares, fazem a partir dessas suas manifestações, que eram manifestações privadas, manifestações públicas. E nós temos grande força nesse sentido do Clube Militar do Rio de Janeiro, que congrega diversas
personalidades que participaram da estrutura burocrática, administrativa e repressiva da ditadura participando desse clube, e que, não contentes em fazer as suas rememorações internas dentro das Forças Armadas, trouxeram essas manifestações por parte do público. Mas também houve, a partir do momento em que foi permitida, foi possibilitada e foi conquistada também a liberdade de manifestação por parte de outros setores, um outro olhar sobre o 31 de março e o 1º de abril, que era um olhar não de comemoração, mas um olhar relativo a uma rememoração com um objetivo para além daquele de se vangloriar do ato que era aquele que havia mobilizado os militares, né? Então a gente pode pensar que por partes de setores que se colocavam numa postura contrária à ditadura, contrária ao seu legado, contrária às suas ações do ponto de vista econômico e social, essa data serviu como uma data, como local de denúncia, de denunciar aquilo que havia acontecido durante a ditadura e também imbuída dentro daquela ideia de lembrar para não esquecer. Então esse evento começou a ser mobilizado também como um aspecto de denúncia. E aqui cabe especificamente uma observação, uma pontuação a respeito das comemorações ocorridas em meados da década de 90, as comemorações e rememorações, porque é por 94 e 95 que a gente começa com uma explosão de pesquisas historiográficas sobre a ditadura civil-militar. Então, para além de tão somente o confronto entre memórias e opiniões políticas a respeito desse período, a partir dos anos 90 a gente começa a ter um grande número de pesquisas sobre a ditadura. E aí, essas datas redondas, esses aniversários do golpe de 64, eles começam a concentrar também pesquisadores que aproveitam esses momentos para tornar público as suas pesquisas, as suas investigações a respeito do período. E isso vai acontecer sucessivamente ao longo dos anos, continua acontecendo nos dias de hoje, e que também configura uma arena pública de debate sobre a ditadura, que, por um lado, existem aquelas pessoas que viveram o período, que têm a sua memória, a sua experiência do período, aquelas pessoas que não necessariamente viveram o período, mas herdaram certa memória sobre esse período e têm também uma certa opinião sobre isso. E existem os pesquisadores que podem ter vivido esse período, que podem ter suas opiniões sobre isso, mas também têm pesquisas empíricas a respeito da ditadura civil-militar. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais. O que eu queria ressaltar com vocês, fazendo um pouco a recuperação dessas formas como o 64 foi rememorado desde o 31 de março de 65, quando houve o primeiro aniversário da Revolução, até os dias de hoje, é que as conjunturas mudam e com elas mudam também as formas de comemorar ou rememorar esses eventos. Por exemplo, em 2014, quando a gente teve o 50º aniversário do golpe, os 50 anos do golpe, nesse momento a gente estava vivendo uma situação muito peculiar no Brasil, porque foi o primeiro aniversário, data redonda, assim, os 50 anos, que ocorreu na conjuntura do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Então, se a ditadura já era uma temática dentro do debate político, em função dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, o 31 de março de 2014 ele teve uma força bastante grande em função dessa conjuntura específica em que estava sendo rememorado. Além disso, naquele momento, a nossa presidenta era uma pessoa que teve uma experiência durante o período ditatorial e que toda a sua trajetória política ao longo da presidência foi marcada a respeito dessa experiência de retomar uma série de memórias sobre a atuação da Dilma durante o período ditatorial. Então, falando isso para vocês, a gente consegue perceber que a memória ela tem um dinamismo e que as formas como vai sendo lembrado o golpe de 64 e a ditadura vão mudando ao longo do tempo, porque mudam os sujeitos, mudam as conjunturas de enunciação e mudam principalmente os presentes onde essas memórias elas são acionadas, tá? Ainda que essa seja uma característica fundamental de todo o processo da memória, de ser acionada a partir de um determinado presente e de mudar de tempos para outros,
a gente percebe em alguns discursos a respeito sobre o golpe, sobre a ditadura, uma certa estabilidade. Determinados marcos, determinadas interpretações que a gente vê presentes desde 65, desde o primeiro aniversário da Revolução até os dias de hoje. Isso nos discursos dos militares, mas também nos discursos progressistas, nos discursos de combate à ditadura, a gente vê também determinadas estruturas que, enfim, continuamente elas aparecem. Isso porque a memória, ela também se ancora em determinados aspectos que dão uma certa estabilidade para ela. Ela muda e se altera, mas ela também tem determinados condicionantes que fazem com que se repitam determinadas estruturas. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo para vocês, não sei se vocês viram, mas já foi divulgada a ordem do dia do 31 de março de 2020, né? A defesa fez a divulgação agora há pouco dessa ordem do dia. Ali tem uma estrutura narrativa a respeito da ditadura, que é a lei de anistia, é uma lei que visou a pacificação nacional. Isso é dito pelas Forças Armadas desde o momento da promulgação da lei de anistia. E isso ignorando todo o debate que já foi feito a respeito sobre a lei de anistia, sobre as suas possíveis outras interpretações, que não a interpretação que as Forças Armadas conferem desde o momento da publicação dessa lei, etc, etc. Tá? Isso para citar um exemplo para vocês, mas são muitos e frequentes esses outros exemplos. Então, para não ocupar muito o tempo, né, já que é legal a gente deixar um espaço para que nós possamos conversar sobre essas rememorações, sobre as memórias da ditadura, eu queria falar mais duas coisinhas para vocês. Primeiro, alguns desafios contemporâneos, especificamente de rememorar a ditadura e o golpe de 64 nos dias de hoje, tá? Então, como eu falei antes para vocês, eu acho que atualmente tem uma tensão muito forte entre a ideia de memórias baseadas ou não em experiências pessoais, entre opiniões e entre a produção historiográfica sobre a ditadura. Não que isso nunca tenha acontecido, não que isso seja uma questão evidente, mas, uma questão que não estivesse presente em outros momentos. Esse confronto entre a memória, a produção historiográfica e opinião sempre aconteceu. Acontece que hoje nós temos alguns deslocamentos entre o que nós chamamos de esfera pública. E esses confrontos entre a experiência, entre a memória, entre a produção historiográfica e entre o achismo ou a opinião, costumavam ocorrer em determinados eventos, costumavam ocorrer às vezes em salas de aula ou às vezes em debates entre amigos. Acontece que a nossa esfera pública ela tem sido cada vez mais deslocada para as redes sociais e nas redes sociais não existe uma certa hierarquia a priori entre esses diversos tipos de saber. Eles são todos colocados numa mesma equidade de valor. E não querendo com isso dizer que o trabalho historiográfico tenha mais valor do que memória ou que opinião, mas dizer as diferenças existentes entre opinião, entre o trabalho historiográfico, o trabalho historiador e a opinião e a memória a respeito de determinados eventos. Então, acho que isso é algo que é super importante, é um grande desafio da gente pensar e intervir nas redes sociais de forma enfim, explicar essa diferença existente entre os tipos de argumento e de onde que eles provêm, né? A opinião ou o achismo a respeito sobre a ditadura vai encontrar determinados caminhos e meios de se propagar que não são os mesmos a respeito de uma pesquisa historiográfica, de uma pesquisa baseada em fontes empíricas, com rigor teórico-metodológico que os historiadores possuem, etc. Da mesma forma, as memórias, elas têm peculiaridades. As pessoas passaram por experiências muito diversas durante a ditadura, experiências que não são necessariamente a experiência de participar da repressão ou da experiência de passar pela luta armada. Entre esses dois extremos, existem outras tantas experiências ao longo da ditadura. E tem pessoas que podem narrar esse evento como um dos melhores eventos da sua vida por questões privadas,
por ser um momento onde conseguiu, sei lá, comprar o seu carro zero, conseguir comprar os seus eletrodomésticos. Porém, isso não pode ser generalizado como uma situação, uma experiência que foi compartilhada socialmente por todas as pessoas. Esse é um outro dos desafios importantes a respeito da questão da memória, é que nós temos uma tendência cada vez maior de se generalizar a partir do individual uma experiência como se ela fosse coletiva, tá? Então isso é um dos cuidados que a gente tem que ter também quando a gente lida com opiniões, com memórias e com trabalhos historiográficos sobre a ditadura. Se só isso já não fosse bastante complicado para nós lidarmos com esses relatos sobre o passado ditatorial, nós ainda estamos numa conjuntura política que desde 2016, com a emergência da palavra pós-verdade, ganha uma peculiaridade para as memórias sobre o golpe e sobre a ditadura. Em se tratando da pós-verdade, passa-se a ter, num uso político sobre o passado, não necessariamente uma proximidade a respeito da acuidade da informação ser correta. Isso para a pós-verdade não tem muito sentido. O mais importante para a pós-verdade não é que haja uma informação correta, mas o sentimento que a informação que é passada desperta na pessoa. Ou seja, nós temos uma tendência a uma mobilização dos sentimentos e, em se tratando de uma temática bastante sensível, como do golpe e da ditadura, a pós-verdade tem uma força bastante grande, porque o que se mobiliza é o sentimento dentro dos receptores de determinados discursos e não a transmissão de uma informação fidedigna, tá? Então isso a gente vê com bastante força na disseminação de informações pelas redes sociais e pelo WhatsApp, quando a gente vê a utilização de determinadas músicas, de determinadas imagens, e isso associado com determinadas pessoas para gerar certos sentimentos e instrumentalizar esses sentimentos a partir de interesses políticos, tá? Uma outra especificidade, eu tô só aqui de olho cuidando do tempo aqui para não passar. Uma outra especificidade de lembrar do golpe e da ditadura nos dias de hoje diz respeito a uma crescente legitimidade da ditadura no espaço público. Novamente, isso não é de todo inédito. Desde a década de 1980, houve posicionamentos negacionistas e revisionistas a respeito da ditadura no espaço público. Livros foram publicados com viés negacionista e esse discurso acontecia, ele existia anteriormente. Mas ele começou a ganhar uma grande visibilidade a partir do momento em que determinados militares ou ex-militares começaram a ocupar cargos públicos e utilizaram seus espaços em cargos públicos para ampliar essas visões negacionistas e revisionistas a respeito da ditadura, ok? Então, nesse sentido, eu acho que é bastante premente que nós comecemos a estudar as especificidades do negacionismo no Brasil. Eu acredito que o negacionismo do Brasil, ele não esteja mais num estágio que seria um estágio de negação a respeito dos fatos acontecidos. A gente pode ver, inclusive, as manifestações desses militares ocupantes de cargos públicos, que não há uma negativa da ditadura, não há uma negação da ditadura, não há, enfim, uma ideia de que a ditadura não aconteceu ou que não aconteceu tortura, mas há uma legitimidade do que aconteceu. E essa legitimidade está, enfim, para explorá-la de maneira analítica, é preciso que a gente comece a pensar a respeito do autoritarismo da sociedade brasileira e do não reconhecimento como a violação de direitos humanos como uma constante do período ditatorial até os nossos dias de hoje. E por fim, dentro dessas questões dos desafios contemporâneos de lembrar sobre 64 e sobre a ditadura, eu voltaria àquela ideia da opinião, da memória e do trabalho historiográfico e reforçaria a ideia de não equivalência entre os argumentos, porque poderia se argumentar de alguma forma uma equivalência entre um discurso negacionista e um discurso historiográfico comprometido, enfim, com o que diz o nosso meio dentro da historiografia, né?
e colocada essa equivalência entre esses dois discursos dentro da lógica do direito de opinião e da liberdade de expressão, né? Isso não pode acontecer, não existe essa equivalência, e isso pode ser demonstrado de que forma, né? De como que a gente pode reagir a isso. Eu acredito que a gente pode aprender bastante com experiências negacionistas e revisionistas e as formas como isso foi lidado em outros países, né? Já que nós temos um problema que precisa ser enfrentado dentro do Brasil. E uma dessas sugestões para evitar essa equiparação colocada dentro da ideia da liberdade de expressão e liberdade de opinião é a gente reforçar quais são os projetos que estão por trás dentro daquelas manifestações que estão sendo feitas. Para a gente sair dentro dessa ideia de uma dicotomia entre direita e esquerda, entre apoiadores e contrários à ditadura, e a gente pensar, olha, os apoiadores da ditadura, qual era o projeto que existia, e as pessoas contrárias à ditadura, qual era o projeto que existia. Se a gente parte do pressuposto que os projetos são antagônicos, as observações que são feitas a partir disso também são díspares. Então, não existe essa equivalência, tá? E por fim, então, para finalizar a minha manifestação e passar para a parte do debate, eu queria só apontar nesses 56 anos do golpe e do início da implementação da ditadura, algumas tendências que eu acredito que pautarão as pesquisas sobre a ditadura nos próximos tempos. Felizmente, nos últimos anos, com uma série de políticas de memória que foram implementadas pelo Estado brasileiro, foram disponibilizados inúmeros documentos que hoje embasam as pesquisas e que também, a partir do preceito da divulgação das violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro, esses documentos estão públicos, digitalizados e disponíveis na internet, facilitando muito a realização de pesquisas. Mas ter documentos disponibilizados não é suficiente para a realização de pesquisas. E nisso a gente precisa cada vez mais treinar o nosso olhar de pesquisadores e perceber determinadas minúcias, determinadas informações, porque quem já teve a experiência de trabalhar com fontes produzidas pela ditadura sabe que essas fontes, elas trazem informações nas suas minúcias, nas suas entrelinhas e nada muito evidente assim. Nisso, eu tenho 3 hipóteses que eu acho que vão pautar as próximas pesquisas sobre a ditadura, ou que seriam recomendações para que nós sigamos pesquisando a ditadura. Em primeiro lugar, nós reforçarmos a questão conceitual dos nossos trabalhos. Nós, historiadores, somos especialistas em tomar emprestados conceitos de outras áreas e não há nenhum problema quanto a isso. Nós fazemos isso super bem. Mas também é importante que nós pensemos os conceitos que nós utilizamos como, às vezes, conceitos dados, conceitos prontos e acabados. E um deles, que é inclusive, que estou me dedicando um pouco mais, é trabalhar com a ideia de transição. O que quer dizer a transição para a democracia ou a transição, o fim da ditadura propriamente dito, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco esses conceitos, que são conceitos importantes, até mesmo o conceito de golpe, que muitas pessoas vêm dizer, não, é movimento de 64, é intervenção de 64, não é golpe. O que é golpe? Então, vale a pena a gente se dedicar um pouco a essas leituras mais teóricas e nós mesmos, historiadores, nos colocarmos dentro desse debate e contribuirmos nessa questão conceitual. Uma outra questão que eu acho bastante importante também é nós nos dedicarmos a pensar as cronologias e as temporalidades da ditadura. 1985, como término da ditadura, foi um marco construído a partir da memória dos sujeitos que vivenciaram aquele período. Mas não há nenhum dado fático de que, pela transmissão do poder de um militar para o civil, isso signifique o fim de uma ditadura militar. Ou seja, é porque nós temos um civil que assume o governo em março de 85 que termina o período ditatorial, ou o período ditatorial vai terminar com a promulgação da Constituição, quando nós temos uma outra estrutura do Estado brasileiro? Ou isso ocorre antes, ou isso ocorre depois?
e que outras coisas continuam com o término da ditadura. Isso é bastante interessante para a gente pensar, então, durações, ritmos, temporalidades e sair um pouco daquele marco da ditadura como 64 e 85, que costuma aparecer em muitos trabalhos e geralmente é uma cronologia que não é refletida, que a gente não para pensar e é muito automatizado. E por fim, dentro dessas tendências mais recentes de pesquisa sobre a ditadura, eu diria que as questões que têm a ver com diversidade e as especificidades da ditadura em relação a determinados setores e grupos da população brasileira cada vez mais vão ganhar força. Isso porque a gente precisa se desfazer de um discurso da ditadura generalista a partir da experiência de sujeitos brancos, de classe média, integrantes de alguns partidos de oposição ou da luta armada, e pensar a forma como houve vivências da ditadura em relação à população indígena, em relação à população negra, em relação à população LGBT, que não necessariamente pegaram em armas contra a ditadura, mas também têm as suas formas e fórmulas de resistência. Tem também o efeito direto nessas populações a respeito das políticas públicas promulgadas pela ditadura. Então, acho super importante que a gente rompa com essas generalizações dos discursos da ditadura, dizendo a ditadura foi isso, e passe a levar em consideração as especificidades dentro de cada um dos setores da sociedade brasileira, fazendo recortes de gênero, fazendo recortes de classe, fazendo recortes étnicos e prestando atenção também nas especificidades regionais, porque afinal de contas o nosso país é muito grande e as formas como a ditadura atua em centros urbanos ou dentro do campo ou em regiões mais próximas ao sudeste ou sul do Brasil ou no norte, no nordeste, tem diferenças em relação a essas diferenças que nós temos características da sociedade brasileira. Bom, da minha parte era isso. Acho que a gente poderia ficar muito mais tempo conversando sobre esse tema, mas eu vou me dedicar agora aqui a transmitir para vocês os áudios com as perguntas que foram passadas pelo Paulo e vou comentando daí a partir de cada uma delas, tá? Mais uma vez, gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. E dentro de todas aquelas pessoas que estão assistindo agora, talvez vocês sejam o maior número de pessoas que eu interagi nesses últimos dias de quarentena. No mais, fiquem em casa, preservem a saúde de vocês, dos seus entes queridos. E vamos seguir aqui conversando a partir das perguntas, então. Então, a primeira pergunta. Deixa eu aumentar aqui o áudio. A primeira questão, ela vem do Edivaldo Manuel Trindade. Ele pede que você aborde Oi, gente, não sei se vocês conseguiram ouvir, deu alguma interrupção aqui no meu celular, mas foi um pedido de que fale um pouco sobre o movimento estudantil durante o regime militar. Bom, infelizmente esse é um tema super amplo, não vou conseguir conversar com vocês todos, enfim, de maneira satisfatória com vocês, até mesmo porque a gente poderia pensar no movimento estudantil institucionalizado, que ocorre através de agremiações, ou também do movimento dos estudantes, não necessariamente arregimentados em uma instituição e que lutam contra a ditadura. Há diversas conjunturas de atuação do movimento estudantil, né? Embora a UNE e a UBS sejam declaradas instituições ilegais com o golpe de 64, elas continuam em atuação até 67, 68, quando aí há um recrudescimento da repressão e aí esses jovens não têm mais esse respaldo institucional para atuar. A atuação do movimento estudantil vai ser totalmente diferente daí no processo de transição política também. Mas eu recomendo que a pessoa que perguntou isso, que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o movimento estudantil, faça uma busca em portais como o da história da ditadura
ou então o Café História, e busque algumas referências por ali a respeito de bibliografia sobre o período do movimento estudantil. Mas realmente é um tema bastante amplo e que infelizmente eu não vou conseguir tratar aqui com vocês, e não é meu tema de especialidade também, tá? Vou passar para outra pergunta aqui. Comunicação de Desarrollo, eu não sei muito bem, acho que deve ser um grupo, algo do tipo. Ele pede que você comente o papel da imprensa e dos governos da América Latina no golpe. A professora... Opa, bem interessante essa questão a respeito do papel da imprensa durante o golpe, durante a ditadura. Majoritariamente, os grandes veículos de comunicação no Brasil tiveram uma postura favorável ao golpe, e durante a ditadura, durante quase toda a ditadura, no processo de transição política, há um novo posicionamento da imprensa que acompanha, de certa forma, um movimento de grande parte da sociedade manifestando-se a sua insatisfação em relação ao processo ditatorial, né? Lembrando que 1978 é um marco bastante importante nesse processo do término da ditadura, em função de uma crise econômica muito forte. E a gente sabe o que acontece quando há crises econômicas, né? Tem um questionamento bastante grande a respeito do governo, e isso aconteceu em 1978. A imprensa acompanhou um pouco isso também. Mas, sim, desde 1964, os grandes veículos de comunicação se posicionaram favoráveis ao golpe. Houve o fechamento de uma série de jornais que tinham uma postura de apoio ao governo deposto do João Goulart. E hoje em dia não, nos últimos anos, em função das políticas de memória, de algumas ações de justiça de transição, alguns jornais fizeram um processo de meia-culpa, assumindo seu posicionamento, enfim, de apoio à ditadura, mas foram processos bastante delicados, enfim, com algumas inconsistências quanto a isso. Mas eu acredito que esse, inclusive, pelo meu conhecimento um pouco a respeito da situação da Argentina, tenha sido algo que se repetiu na Argentina também. Os grandes veículos de comunicação se beneficiaram, inclusive, dos regimes ditatoriais a partir de, enfim, uma série de políticas voltadas para isso. Mas lembrando, gente, aquilo que eu acabei de falar com vocês, a gente tem que ter cuidado com as generalizações, né? Nós temos também uma imprensa que se constrói enquanto resistência, e nós temos jornalistas que trabalham em grandes veículos de comunicação que buscavam, dentro das brechas fornecidas pela censura e pela repressão, manifestar posições contrárias à ditadura. E a imprensa também, que é publicada no exílio brasileiro na Europa, também teve um papel bastante forte de divulgação daquilo que acontecia na ditadura no Brasil. Mais uma pergunta. Marta Rovai pergunta: Caroline, você considera que essas leituras revisionistas e negacionistas são também formas de história pública? O que falta aos historiadores para confrontá-las do ponto de vista do alcance ao público não acadêmico? É uma excelente pergunta essa a respeito da história pública. E de difícil resposta. Eu acredito que sim, algumas dessas manifestações negacionistas e revisionistas, elas tenham sim um caráter de história pública, como aquelas que são feitas a partir de algumas empresas e alguns canais que estão voltados diretamente para a divulgação de uma determinada interpretação histórica de caráter negacionista e revisionista. Eu acho que isso acontece, e isso sim é uma história pública. Porque assim como outros campos da prática historiográfica, a gente não pode achar que toda produção de história pública é uma produção que é comprometida eticamente com o conhecimento histórico e com as práticas éticas do historiador. Não, isso não acontece nem sempre na história pública, isso não acontece nem sempre em nenhuma outra área. Nós temos bons e maus historiadores, no sentido de historiadores comprometidos ou não comprometidos eticamente com os preceitos
teórico-metodológicos e como uma postura frente à sociedade também. Isso independentemente de posicionamentos políticos, de historiadores liberais, de direita, conservadores, o que seja. Aqui nós estamos falando de um compromisso ético com aquilo que é o mais básico da nossa profissão, né? Que é a ideia da aproximação do compromisso, aquele com a mínima factualidade possível, né? Já que é muito difícil a gente falar em verdade com a mínima factualidade possível, acho que eu poderia dizer isso, assim. E o que está faltando para nós historiadores? Talvez recursos para que nós tenhamos o mesmo alcance que essas outras versões têm. Talvez essas outras versões cumpram necessidades sociais e por isso elas tenham tanta aceitação. E acho que nós já estamos fazendo um excelente esforço nas condições que nós temos, com a disponibilidade de pesquisa que nós temos e com a consideração que é dada pelas humanidades no nosso país, de intervir dentro da esfera pública. Acho que essa própria iniciativa aqui da História em Quarentena, do História da Ditadura, do Café História e de uma série de outros canais e veículos são grande forma da gente poder se posicionar no espaço público e, na medida do possível, tentar qualificar o debate público que existe sobre a história. Vamos lá para mais uma. César Rodrigues fala o seguinte: professora, gostaria que você comentasse um pouco sobre o papel dos lugares de memória ligados à repressão e o seu papel na construção de uma compreensão do nosso passado, principalmente no campo da educação para os direitos humanos. César Rodrigues. Opa! Bem interessante essa pergunta também a respeito dos lugares de memória. Nos últimos 20 anos, a gente tem visto no Brasil uma série de iniciativas para demarcação de espaços públicos, espaços no espaço público que tenham a ver com determinados acontecimentos do período ditatorial. Isso é uma iniciativa bastante interessante, porque a memória, como eu falava para vocês, do ponto de vista do discurso, ela tem determinadas construções que fazem uma manutenção do discurso no tempo. Da forma da memória no espaço público, nós também temos determinadas âncoras onde essas memórias se colocam. E isso são os monumentos, isso são as construções, isso são os nomes de ruas, são diversas manifestações que a gente encontra no espaço público que nos fazem lembrar ou nos remetem a determinados acontecimentos. E a marcação de lugares de memória relativos à repressão da ditadura foi então um fenômeno bastante recente, dos últimos 20 anos, né? E com algumas iniciativas bastante felizes no sentido de conseguir concretizar isso, e em algumas nem tanto, porque alguns desses espaços continuam inclusive sendo ocupados por forças policiais ou ainda pertencem à administração pública, e aí nós temos outras batalhas aí para conseguir com que esses espaços sejam disponibilizados. E em relação à última parte da pesquisa, eu acredito que a manutenção desses lugares e a sua preservação e a realização de um trabalho pedagógico orientado nesses espaços é bastante benéfica para a educação em direitos humanos, para a educação patrimonial e, enfim, como uma forma da gente pensar a cidade narrando histórias também dentro do seu espaço. Vamos passar para mais uma pergunta. Rafael Nascimento Gomes parabeniza e depois pergunta: como professores, temos um grande desafio pela frente. Frente a esse crescimento do negacionismo, quais são os caminhos que podemos tomar para tornar mais palpável o conhecimento histórico desse período e levá-lo para um público maior? Rafael Nascimento. Bom, Rafael, realmente é um grande desafio lidar com isso. Eu não sei de que nível de ensino que tu atua, se tu trabalhas no ensino fundamental, no ensino médio, no pré-vestibular ou no ensino superior, mas acredito que esse enfrentamento às versões negacionistas seja um atravessamento de todos esses espaços, né? Essas versões, elas estão presentes em todos os espaços e atualmente, trabalhando na universidade, a gente também se defronta dentro da universidade com esses discursos, né? Então, a ideia é de tornar mais palatável o conhecimento sobre a ditadura
não necessariamente ela deveria ocorrer no ensino superior, onde seria um espaço de um debate mais qualificado sobre isso. E essas versões negacionistas estão aí. Então eu não sei se a ascensão do negacionismo no Brasil está diretamente relacionado com umas versões menos versões difíceis de entender sobre a ditadura. Eu acho que não. Eu acho que nós temos versões bastante compreensíveis sobre a ditadura e existe então um projeto político do qual o negacionismo faz parte. E aí nós temos que pensar se é um confronto do ponto de vista historiográfico ou se esse é um confronto que faz parte do debate político. E aqui, com isso, eu não estou dizendo que eu acredite que o negacionismo deva ser considerado como um elemento legítimo do debate político, né? O negacionismo, ele tá fora da política, ele tá fora dentro do escopo do que é o debate público, né? Porque ele se coloca contra tudo isso, né? Por isso, alguns historiadores, debatendo sobre o negacionismo da França, eles falavam, né, eu posso falar sobre o negacionismo, mas eu nunca falarei com negacionistas. Eu não sei se necessariamente essa é a melhor postura de ignorar essas pessoas. Eu acredito que não, mas eu acho que nós temos que pensar juntos formas de fazer uma intervenção dentro do espaço público junto a esse debate negacionista. Talvez reforçando essa questão da ilegitimidade do ponto de vista histórico dessas observações, né? Acredito que a gente possa aprender muito vendo as respostas que foram dadas para o negacionismo em outros países e pensando a partir de outras experiências pregressas o que a gente pode fazer a respeito, tá? Mais uma. Almeida pergunta: Caroline, entre isso que podemos chamar de novas abordagens nos estudos historiográficos sobre a ditadura, como você vê a perspectiva transnacional? O Matheus Matias. Essa perspectiva transnacional, ela já vem sendo abordada por alguns grupos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, talvez um pouco pela nossa peculiaridade de fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Há uma série de estudos que essa fronteira política, ela é parcialmente ignorada no sentido de pensar que existia uma conveniência, uma colaboração entre as ditaduras do Cone Sul de forma geral. Eu acredito que as perspectivas transnacionais ou comparativas, elas são sempre muito interessantes do ponto de vista para estabelecer a comparação sobre determinada questão, ou também para, numa comparação, ressaltar determinados elementos existentes ou não num determinado caso. Por exemplo, vou citar um pouco o exemplo do meu percurso historiográfico, que eu trabalhei na tese, fiz um estudo comparativo entre Brasil e Argentina. Era um estudo comparativo? Era. Eu comparava as políticas de memória entre os dois países. Mas o que me interessava era ressaltar ou pensar muito mais o Brasil nas decisões tomadas no Brasil, e eu fiz da Argentina um espelho. Não como uma ideia de algo que deveria ser imitado ou como um paradigma do que deveria ser feito em direitos humanos, mas como uma referência no sentido, olha, dá para fazer diferente. Então, eu tentava entender por que dessa diferença em relação a uma ditadura que, do ponto de vista doutrinário, da sua estruturação, era bastante semelhante. Então, a transnacionalidade nas abordagens sobre a ditadura em relação ao seu comparativismo, ou então a utilização do método comparativo para reforços, para essa ideia do espelho, é bastante interessante e tem resultados muito, muito, muito bacanas, tá? Inclusive, nós podemos pensar em comparativos até de situações não tão próximas geograficamente e do ponto de vista das estratégias do norte e do sul global. Nós podemos pensar comparativos entre o processo transicional brasileiro e espanhol, ou Brasil e Grécia, ou Brasil e Portugal, como também já tem estudos trabalhando nesse quesito. Mais uma pergunta. Meu aluno fala: para além do avanço dos negacionismos na atualidade, como lidar com a indiferença de boa parte da sociedade em relação à ditadura? É muito comum ouvir, por que lembrar da ditadura? Isso já passou, vamos olhar para frente. Em que medida esses silêncios contribuíram para o processo de transição que tivemos? O Matheus Matias
É uma pergunta bastante interessante, bastante complexa também, né? Talvez eu não dê uma resposta satisfatória, mas eu gostaria de comentar a respeito de algo que aconteceu na Argentina também, que, novamente, é considerado um caso, por vezes, paradigmático em relação ao que fazer dos direitos, em relação ao passado ditatorial, né? O que fazer do ponto de vista dos direitos humanos. Mas, de certa forma, também, já agora há uns 10, 15 anos, numa segunda, quase terceira geração pós os eventos da ditadura, uma geração que hoje deve ter entre 17, 18 anos de idade, talvez um pouquinho menos, essa geração começou a fazer exatamente a mesma pergunta. O que nós temos a que ver com esse passado se nós temos os nossos problemas do presente? Uma geração que tinha que se enfrentar com questões do seu presente, tendo que se ocupar de questões de um passado que lhe dizia respeito, claro, enquanto cidadãos, enquanto membros de uma coletividade, mas não era prementes da sua geração. E isso na Argentina foi bem sensível, foi um questionamento bastante sensível colocado por essa geração, que não é necessariamente uma geração despolitizada, que não é necessariamente uma geração que silencia ou nega esse passado ditatorial, mas foi uma geração que achou conveniente questionar, por exemplo, por que 80% do orçamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Argentina ia para o passado ditatorial e só 20% era destinado às questões de direitos humanos daquele presente. Então, eu acho que a questão de fundo dessa pergunta que tu me fizeste, ela tem a ver por que a gente tem que lembrar. Por que é importante lembrar? A gente ainda segue o preceito de lembrar para não esquecer? Será que todas as vezes que nós procuramos lembrar na história foi efetivo para que as coisas não voltassem a se repetir? Eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais sobre isso para tentar lidar com esse tipo de indiferença em relação ao passado. E nisso, eu acho que a educação tem um papel super importante no sentido de sensibilização em relação a determinados acontecimentos do nosso passado. E aí não somente o passado ditatorial, mas outros acontecimentos do nosso passado também. Mas para que nós tenhamos uma educação sensibilizadora, que mobilize a partir do sentimento também, nós professores temos que ter liberdade de atuação e nós temos que também assumir o nosso compromisso de que questões éticas e morais fazem parte da nossa sala de aula. E falando isso, eu não estou falando em doutrinação, mas estou falando que sensibilidades fazem parte da nossa atuação docente, que a objetividade, ela é importante, mas essa neutralidade que é tão propalada nos dias de hoje, ela é absolutamente impossível, principalmente se a gente parte desse pressuposto de uma educação mobilizada pelas sensibilidades. Mais uma que vem do Gemerson Costa. Pulei umas aqui, peraí. Rogério Anderson fala: a transição tutelada pelos militares no processo de redemocratização do nosso país por meio da lei de anistia pode ter contribuído para a construção de políticas públicas para o ensino de história que consolidam a ideia de que a melhor política sobre o passado é aquela que não existe, ou seja, uma política de desmemória, como já indicado. O Rogério Anderson fala. Então, acho que tem várias coisas aqui nessa pergunta. Eu acho que a transição tutelada, se a gente for usar essa expressão, eu não necessariamente gosto, porque eu acho que existe um controle, mas não necessariamente uma tutela tão instituída do processo transicional brasileiro, mas isso ficaria para outro debate. Acho que o controle do processo transicional, ele não teve efetividade no ensino de história. Nós temos, a partir da década de 80, um ensino de história bastante forte, bastante combativo, com parcos materiais, com livros didáticos que iam até a década de 30, quando muito, né? E a partir dos anos 80 a gente tem uma renovação do material didático, nós temos uma renovação da formação dos professores, e aí houve uma inclusão da temática da ditadura dentro das salas de aula. Isso começou a ser trabalhado dentro das salas de aula. Lembrando também que até mais ou menos a década de 80,
os historiadores tinham certo preconceito de lidar com questões do tempo presente. O tempo presente não era uma área com tanta legitimidade. Acreditava-se que essas abordagens mais do presente competiam aos jornalistas e aos cientistas políticos, e nós, historiadores, deveríamos nos ocupar do passado, porque o distanciamento era uma categoria bastante importante para a realização das nossas análises. Mas superada essa dificuldade em relação do nosso trabalho com o tempo presente, eu acho que os historiadores começaram a se ocupar disso. Então, eu acho que trabalhar ou não trabalhar com a ditadura no ensino de história e isso ser ou isso ter contribuído para um discurso de que é melhor deixar o passado passar, não necessariamente isso tem a ver com o processo transicional. Eu acho que os militares, as Forças Armadas e a ditadura, de uma forma geral, construíram esse discurso, e esse discurso permaneceu por outros estratos da sociedade, não necessariamente pelo ensino de história, tá? Eu acho que o ensino de história se posicionou talvez com maior criticidade em relação a esse tema, tá? Mais uma. Bela Vilarinho fala: qual a importância da renovação dos estudos sobre a ditadura, bem como o campo da história pública no combate ao negacionismo histórico sobre o período? Mais uma que... Então, acho que eu já tinha comentado um pouquinho sobre isso a partir dessa importância dessa renovação do ponto de vista historiográfico, da gente abranger outras realidades que costumavam ser eclipsadas por um discurso generalista, de hegemonicamente branco, a partir da experiência de pessoas de classe média, etc. E isso por si só, se a gente passa a compreender a importância de uma diversidade das abordagens historiográficas pelos diversos setores da sociedade, com esse ato nós já rompemos com o processo de silenciamento que costuma acontecer quando a gente emprega discursos generalistas. Quando a gente faz discursos generalistas sobre a ditadura, nós estamos silenciando e esquecendo experiências específicas, políticas públicas específicas, experiências mesmo que foram vivenciadas por determinados setores que não estão incluídos dentro dessa história única que durante muito tempo foi narrada para a ditadura. Se nós pensamos um discurso histórico mais comprometido com a diversidade, nesse momento nós já temos um enfrentamento ao negacionismo, ao silenciamento e ao esquecimento de determinadas experiências. Mas eu sei que a tua pergunta não diz respeito especificamente a isso, diz respeito ao negacionismo, da ideia de não dizer sobre a não existência da ditadura e tudo mais. Acho que nós temos já uma grande quantidade de trabalhos historiográficos existentes, trabalhos de excelente qualidade que são disponibilizados cada vez mais em centros de referência, em bibliotecas das universidades, no banco da CAPES de materiais publicados a partir do financiamento dessa instituição. Nós temos, enfim, inúmeros trabalhos sobre a ditadura e ainda assim existem os discursos negacionistas. Acredito que nós não temos como controlar os processos de memória, ou seja, haverá sempre discursos negacionistas. A grande questão, do meu ponto de vista, é pensar quais as estratégias possíveis para a deslegitimação desses discursos. De que forma que nós podemos fazer intervenções do ponto de vista historiográfico e público para deslegitimar esses discursos negacionistas. Para, primeiro, chamá-los pelo seu nome e depois dizer que eles não fazem parte com interpretações legítimas do ponto de vista historiográfico. Mais uma questão. Vem do Samuel Torres Bueno. Ele pede um comentário sobre a teoria dos dois demônios. Bom, Kleber. Samuel, bastante interessante o teu questionamento. A teoria dos dois demônios foi uma forma de interpretação que foi chamada desse jeito, né, teoria dos dois demônios, na Argentina. Do ponto de vista de que começava a se difundir socialmente um relato pela ditadura de que houve uma violência cometida pela repressão
das Forças Armadas e uma violência cometida pelos setores comprometidos com a luta armada. E esses seriam os dois demônios, o demônio Forças Armadas e o demônio luta armada. E o enfrentamento entre essas forças teria levado à situação ditatorial e todas as consequências da ditadura na Argentina. Esse relato, que começa a ser elaborado e transmitido durante o finalzinho da ditadura argentina e nos anos seguintes, ele de certa forma isentava a sociedade civil da sua responsabilidade durante a ditadura, na sua responsabilidade do ponto de vista de ações não necessariamente diretamente vinculadas nem à luta armada e nem à repressão, mas ações como omissão, como o colaboracionismo, como o apoio velado ou explícito, mas a presença da sociedade civil propriamente dita. Se nós pensarmos a violência revolucionária ou a violência repressiva das ditaduras, a gente acaba deixando de lado o papel que a imprensa tem, o papel que as igrejas tiveram, o papel, enfim, de determinadas associações de empresários. Nós temos, enfim, uma série de outros grupos que foram importantes para a legitimidade e para a duração dessas ditaduras que acabam sendo esquecidos se nós abordarmos a ditadura como um confronto entre essas duas forças, né? E embora essa interpretação tenha sido feita na Argentina, para a situação argentina, eu acho que ela é bem cabível para o caso brasileiro também. Nós temos uma série de relatos sobre o passado ditatorial que reforçam a existência desses dois demônios no Brasil também, né? Como se a ditadura se limitasse, então, às pessoas que resistiram em armas e como se a ditadura também fosse única e exclusivamente a atuação repressiva. A ditadura, ela teve, enfim, enquanto um Estado, ela teve, enfim, gerência sobre toda a vida social durante 21 anos. Por isso que eu acho super importante que nós nos dediquemos aos estudos das políticas públicas durante a ditadura, e aí nós vamos poder entender muitas das estruturas que nos foram legadas na transição política. Eu acho bastante importante mesmo que a gente pense sobre políticas habitacionais durante a ditadura, a existência, ou melhor, a não existência de um sistema de saúde público durante aquele período, ou as existências somente para determinados setores, as políticas educacionais, as políticas relativas à comunicação, à propriedade da terra. Lembrem que o Estado não é somente repressão, o Estado ele aborda uma série de outras também esferas que a gente precisa estudar. Está lá do Pará. E ele fala: professor, eu percebi que utiliza o conceito de ditadura civil-militar. Isso é interessante, já que o debate mais aceito é o conceito de ditadura militar. Por que você utiliza o conceito ditadura civil-militar? Aqui no estado do Pará é o conceito mais utilizado também. Outra questão: como podemos combater o negacionismo histórico? Bem, sobre o negacionismo eu acho que eu já venho abordando enfim, nas últimas questões eu vou me dedicar só a essa questão a respeito do conceito de ditadura civil-militar ou ditadura militar. Eu não acredito que o termo ditadura militar seja um consenso entre os historiadores, assim como o civil-militar também não. Para mim, eu parto do pressuposto que a ideia de civil-militar chama atenção para a ocupação de cargos importantes durante a ditadura pelo pessoal civil. Porque a ideia de ditadura militar, para mim, passa a ideia de que quando os civis assumem o poder, termina o autoritarismo ou termina o período ditatorial propriamente dito, né? E a ditadura só funcionou porque nós tivemos civis em cargos importantíssimos durante todo o período ditatorial. Então, chamar atenção para o civil, ainda que seja um termo que, com razão, é criticado pela sua ausência de especificidade. Quando a gente fala em civil, parece que só existe essa categoria militar e não militar seria o civil, né? Então há problemas nisso, eu reconheço isso, mas chama a atenção para a ideia de que a ditadura em si, ela se compõe de militares, das Forças Armadas, mas há diversos setores da sociedade civil que estão juntos dentro desse regime.
E chamar o processo ditatorial tão somente de ditadura militar, para mim, oblitera essa presença que é fundamental em cargos, por exemplo, como o da economia, que foi por administrada a Ministério da Economia por civis durante a maior parte do tempo da ditadura, e nós sabemos a importância que a economia teve para o regime, né? Bom, mas estamos chegando aqui no final, as duas últimas questões que foram encaminhadas. Passando já para o final, talvez essa última, do Matheus Matias novamente. Como pensar a relação entre igreja e autoritarismo diante das metamorfoses pelas quais a igreja passou ao longo do regime e da força do discurso religioso no campo político atualmente? E vamos para o... Muito bem, acho que essa pergunta se relaciona bastante com o que a gente estava falando a respeito das pluralidades de experiências durante a ditadura, né? A Igreja Católica mudou bastante ao longo do período ditatorial, mudou inclusive alguns dos seus posicionamentos. Alguns membros da Igreja Católica permaneceram fiéis ao regime do início até o seu fim, outros começaram apoiadores da ditadura e mudaram seu posicionamento ao longo da ditadura, enfim, tomando conhecimento dos processos que ocorriam naquele momento. E do ponto de vista institucional, a igreja também, com seus concílios, com as suas diversas ramificações, também vai tendo interpretações diferentes sobre aquele período. Então, por isso é bem delicado a gente falar a instituição Igreja Católica durante a ditadura e não levar em consideração essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo e posições diferentes e antagônicas dentro dessa mesma instituição. O que talvez seja bastante interessante seja a gente começar a pensar o papel de outras religiosidades, de outras práticas religiosas durante a ditadura. E também tentar pensar de que forma houve certa continuidade entre essa relação política e religião durante a transição política. Acho que são temáticas bastante interessantes de serem exploradas, trabalhando hoje um pouco mais com os debates sobre a ditadura que ocorreram na Constituinte. Eu percebo que existe um lobby bastante forte de diversos setores religiosos para que houvesse a presença na Constituição de alguns elementos da religião. Então, que demonstra que nessa construção da democracia houve uma interferência bem grande de diversos grupos religiosos, como, por exemplo, para instituir a obrigatoriedade do ensino religioso na educação básica brasileira. Mas faltam estudos sobre isso e acho que seria bem bacana investir nessa questão. Então, a última pergunta agora. A última questão de hoje, que é do Denner Lucian Barrilli, e que diz: tenho a sensação de que em alguns países vizinhos da América Latina, as memórias da ditadura que condenam os atos de tortura estão mais consolidadas. Por que você acha que no Brasil, visões que buscam negar, legitimar ou ignorar os atos da ditadura ganham tanta força? Ou essa minha sensação é equivocada? Ela não é de toda equivocada, mas a gente também tem que tentar entender de onde que a gente está recebendo esse tipo de informação. Se a gente se aprofunda um pouco mais sobre a realidade dos debates no presente sobre esses passados ditatoriais nos outros países aqui do Cone Sul, a gente vai ver que sim, há bastante forças negacionistas dentro desses países. A questão é se nesses países esses discursos têm legitimidade e eles têm publicidade também, porque uma das formas que nós temos de conhecer é publicizar esses tipos de manifestação, né? Na Argentina, novamente voltando ao exemplo da Argentina, em função desse protagonismo que ele tem, dessa exemplaridade que foi construída em relação à Argentina, há um movimento negacionista muito forte mesmo, inclusive com algumas instituições formadas no sentido de completar determinada memória, que é considerada uma memória incompleta sobre esse passado, porque é uma memória que não fala sobre os crimes cometidos pela esquerda, a atuação da luta armada, etc, etc. Um discurso bastante parecido com o que a gente ouve no Brasil aqui também. Quando a gente vai para o Chile também, a gente tem no Chile vários setores da sociedade bastante comprometidos ainda com a memória pinochetista. Então, isso também existe. Acho que isso até chegou a vir a público mais recentemente em função das mobilizações ocorridas no Chile, alguns setores denunciando a repressão política, a atuação dos carabineiros no Chile, e aí
se comentou sobre essa memória pinochetista e de que forma que isso era reivindicado no Chile também. No Uruguai, apesar de eu não ter informações a respeito de movimentos negacionistas e revisionistas, é bastante interessante a gente fazer referência a 2 processos ocorridos em diferentes temporalidades. Eu não vou lembrar as datas agora especificamente para ressaltar para vocês, mas foram feitos plebiscitos já no período democrático no Uruguai, perguntando à população uruguaia se ela desejava que os militares envolvidos na repressão e na violação de direitos humanos fossem julgados e condenados pelos seus crimes. E, surpreendentemente ou não, e aí cabe a gente tentar entender um pouco isso, a população uruguaia disse que não gostaria de reviver esse passado. Então, a gente precisa pensar nessas respostas sociais que são dadas pelas diferentes sociedades, pelas suas diferentes culturas políticas, e também lembrar que talvez nós não estejamos sozinhos nesse movimento internacional mais contemporâneo de uma extrema-direita, do qual o discurso negacionista tem se pautado como uma das suas ferramentas de atuação. Então, gente, acho que era isso. Deixa eu ver aqui se o Paulo comentou mais alguma coisa aqui comigo. Não, acho que de perguntas era isso. Queria mais uma vez agradecer ao convite, então, do História em Quarentena para vir conversar com vocês sobre esse tema, que é um tema bastante caro para mim. Estejamos atentos para as manifestações das próximas horas, dos próximos dias, a respeito do 56º aniversário do golpe e da instauração da ditadura. E vamos refletir juntos, vamos pensar juntos, debater juntos estratégias que nós possamos utilizar no combate ao revisionismo e nessa atuação, nessa disseminação de discursos opinativos ou baseados em experiências e memórias na internet, pensando de que forma os historiadores podem se engajar dentro desses debates, tá certo? Então fiquem em casa, cuidem-se dos seus e uma boa noite para todos vocês. Tchau, até a próxima!